Eu vou esperar alguns minutinhos até entrar mais pessoas. E aí eu vou fazer o convite para a professora Nara participar da live. Boa tarde, gente. Eu vou esperar alguns minutinhos e aí fazer o convite para a professora Nara participar da live. A professora Nara já vai entrar, daí a gente vai dar início à live, tá bom? Vou fazer o convite. Oi, Carolina. Eu devo colocar no banner da minha fala? Oi, Oi, professora, boa tarde. melhor assim? Ah, Boa tá. tarde, tudo bem? Em pezinho, assim, eu tinha pensado no deitado. Não, acho que em pé é melhor. Tá, legal, tá bom. Tudo bem com você, Carolina? Tudo bem com a senhora. Joia, tudo bem. Então, Você boa está noite. trabalhando de casa? Sim, estou trabalhando remotamente. Tudo bem. Eu Eu vou também. iniciar a live, então. Ok. Primeiramente, boa noite, professora, e a todos que estão assistindo. E eu gostaria de agradecer a presença da senhora na live, por você ter aceitado o convite de estar aqui hoje.
né? Porque é uma honra pra gente. E antes de iniciar, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Carolina, eu sou graduanda em Letras Português da UFSC, estou no 6º período. E agora, eu sou bolsista da UAB há 1 ano e 11 meses. Agora eu vou ler brevemente o seu currículo, assim, um resumo, porque o currículo é imenso. A professora Nádia é professora adjunta da Universidade de Brasília, nas áreas de políticas públicas de educação e organização da educação brasileira. É graduada em pedagogia, especialista em educação à distância pela UNB, mestre em educação, é doutora em engenharia de produção e tem pós-doutorado em educação. Já atuou como professora na educação infantil, no ensino fundamental, médio e superior. Na CAPES, foi coordenadora geral de articulação acadêmica da Diretoria de Educação à Distância. Na UNB, foi coordenadora geral e adjunta da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, na Diretoria de Ensino de Graduação à Distância. Foi também coordenadora geral de expansão, gestão e planejamento acadêmico na Secretaria de Ensino Superior no SESUMEC. Atualmente, a professora Nara exerce a chefia no Departamento de Planejamento e Administração Escolar, o PAD, na Faculdade de Educação da UNB. E agora eu passo a palavra para a professora Nara, que vai falar um pouco sobre a Universidade Aberta do Brasil na institucionalização da educação à distância nas instituições de ensino superior públicas. Muito bem. Então, inicialmente, boa tarde, né? Quase boa noite para todo mundo. Sim. Eu quero agradecer a você, Carolina, né, pela mediação, agradecer o convite da UFSC, né, do professor Rafael, dessa universidade que muito me orgulha, porque foi aí que eu comecei a minha trajetória em educação à distância, né? Eu fiquei na UFSC muitos anos, né? Atuei aí na universidade um bom tempo, né? Não só como estudante, onde fiz meu mestrado, onde fiz meu doutorado, e também porque atuei, né, em várias frentes na EAD aí na UFSC, né? Eu sempre digo, quando percorro aí o Brasil e quando faço minhas palestras, e quando tenho oportunidade, eu sempre lembro que a Universidade a Federal de Santa Catarina tem uma história memorável, entendeu? Na consolidação da educação à distância no Brasil. Em qualquer lugar que você vá, nesse Brasil, tem alguém que passou pela UFSC, que teve formação pela UFSC. Então, é um orgulho. Eu espero que você também se orgulhe disso também, né? Já que você, além de estudante, né, de letra, ainda também é uma cursista, né? E está aí também na monitoria. Muito bem. Então, eu fui convidada para falar um pouquinho sobre a UAB, né? Sobre esse processo de institucionalização da educação à distância nas universidades federais. E eu tive a oportunidade de assistir uma live feita com o Toninho, né, o Antônio, do Banco do Brasil, que contou uma história rara, né, de todo o começo do sistema Universidade Aberta no Ministério da Educação, lá pelos idos de 2003, 2004, por aí. Eu já estava nesse processo naquela época. Eu participei, tive a oportunidade de participar desse processo de implementação do sistema Universidade Aberta do Brasil no Brasil, né? Não só foi no MEC, depois foi na CAPES, né? Então eu sempre tenho meu pezinho lá. Eu adorei ouvir o Toninho, e quem não assistiu, eu recomendo que assista. Quem está aí vendo a gente, assista, porque é uma live legal, que dá uma base que pouca gente tem. E é uma história que pouca gente conta. O que você vê é muita gente escrevendo sobre o sistema Universidade Aberta do Brasil, sobre diferentes pontos de vista, mas essa memória histórica do surgimento, da ideia, por que que o Banco do Brasil entrou, por que que o curso de administração fez parte, depois, quais foram os passos que a gente deu para focar na questão da formação dos professores, levando em conta a construção de uma política de formação, ele traz isso muito bem. E ele trouxe também os percalços, né, que a gente passou aí para poder consolidar o sistema, ele faz isso de forma muito boa. Uma outra live que eu assisti também, promovida por vocês, e já aproveito e parabenizo, né, foi com a professora Érica, né, acho que é Érica o nome dela, que foi uma professora que falou um pouco sobre essa questão
do contexto que a gente está vivendo no sistema Universidade Aberta do Brasil e também em relação à educação à distância. Então, Carolina, eu pensei em focar em algumas coisas, né? Eu vou falando assim. O primeiro, eu queria fazer um apontamento que eu considero importante no contexto do sistema Universidade Aberta do Brasil. É de que nós temos que reconhecer a importância da UAB como uma ação mais sistematizada do governo para a gente poder fortalecer a modalidade à distância dentro das universidades públicas. Se não fosse pela UAB, eu acredito que a gente não teria um número tão grande de universidades hoje envolvida na educação à distância. E eu acho isso fundamental, entendeu? Então, o primeiro ponto que eu queria colocar é o reconhecimento de que a UAB é uma ação importante e que ela foi precursora da modalidade à distância nas instituições públicas de forma um pouco mais sistematizada. Por que é importante dizer isso? Porque nós tivemos várias tentativas de colocar a educação à distância no ensino superior brasileiro. Ela se consolidou, por exemplo, na educação continuada, mas na formação inicial, a UAB tem, assim, um mérito muito grande. Outra coisa que eu gostaria de destacar, no contexto de a gente falar da educação à distância, é de que a gente tem hoje a pandemia, né, e o contexto da pandemia, e falar de educação à distância, e falar do sistema Universidade Aberta nesse contexto, pressupõe que a gente faça algumas análises. E eu gostaria de fazer algumas análises de conjuntura. Então, eu vou tocar em alguns pontos que eu acho que é importante a gente prestar atenção, entendeu? Uma outra coisa que eu acho importante quando a gente está falando do sistema UAB, como a gente está falando da modalidade à distância, quando a gente está falando de formação inicial e continuada pelas universidades públicas, as federais principalmente, que é onde eu conheço mais o métier, eu penso que a gente tem que pensar em como é que o professor, hoje, como é que está a docência nesse ensino remoto, né? Que bem dito aí, é remoto, né? Vamos pensar um pouco mais se realmente a gente está falando da modalidade à distância. Eu penso que ele é circunstancial, né? Pontual. A modalidade à distância é muito mais do que isso, né? Ela parte de um movimento, de uma construção histórica que começa no Brasil nos anos 70 e que a gente sempre tentou implementar via construção de políticas públicas e a gente não conseguiu avançar muito nisso. Avançamos com o AB, mas ainda não avançamos o suficiente. Então é preciso colocar o professor nesse lugar agora, que é um professor que está atuando aí com a EAD. E, por fim, um último ponto que eu quero tocar é da importância de todo mundo que está assistindo a gente, de estudantes como você, de cursos, dos docentes da UFSC, dos docentes da UNB, reforçar a necessidade que nós temos neste momento em particular, e a gente não deve deixar isso em segundo plano, que é fortalecer as políticas públicas para a educação que contemplem a educação à distância. Então, eu elenquei aí 4 grandes apontamentos. Tá legal? Para conversar. Uhum. Muito bem. Então, vou começar dando uma pincelada sobre o que a gente está vivendo, né, na vida, em sociedade e na educação nesse momento. E está todo mundo falando disso. Ninguém mais. Quando a gente fala com um amigo, a gente toca nesse assunto. Quando eu falo com os meus estudantes, né, eu sou professora de políticas públicas de educação, eu toco nesse assunto. Quando eu participo de reuniões, como hoje mesmo, hoje eu sou chefe de departamento na UNB, a gente conversa sobre isso. E nós estamos todos vivendo um momento de muita angústia, de enfrentamento de doença,
de esgotamento físico, está todo mundo muito cansado, inclusive das lives, né? Vocês estão fazendo live, sabe? Porque nunca teve tanta live na vida, a gente não aguenta. Ainda bem que as tecnologias permitem que a gente grave e que você possa ver isso depois. Muitas lives eu estou vendo agora, entendeu? Não vi lá atrás. Eu estou pensando em colocar assim, né? As lives no momento certo para aquilo que eu estou precisando. Então, a gente está vivendo angústia, a gente está vivendo doença, a gente está vivendo esgotamento, a gente está inseguro, todo mundo. Será que assim é bom? Será que não está? O que, que a gente faz? E isso é aluno e professor e toda a comunidade acadêmica e toda a sociedade. A gente tem um quadro, então, de crises, né, dentro da instituição. E a educação à distância, mesmo por meio da UAB, e alguém já está colocando aí, é de que assim é importante que a gente pense na consolidação de uma política de educação que contemple a educação à distância. E para isso, orçamento é fundamental. Por que, que a gente fica tão dependente hoje, a gente não consegue avançar na educação à distância? Porque a gente fica dependendo do orçamento do Sistema Universidade Aberta do Brasil, porque a gente não conseguiu consolidar isso como uma política de Estado, entendeu? Uhum. Infelizmente, é uma política de governo. E quando é uma política de governo, depende de quem está lá. Depende de muitos fatores, entendeu? Por isso que consolidar uma política é tão importante para a gente poder institucionalizar e valorizar a modalidade à distância. E orçamento é fundamental. Não tem como fazer. Vocês estão vendo agora no ensino remoto a dificuldade que nós estamos tendo de ter equipamentos, não só os professores, nós estudantes. Mas ninguém está falando que isso tudo está saindo da gente, entendeu? Nós estamos tendo que providenciar isso em casa e fazer a gestão disso em casa. Então, assim, providenciar uma banda adequada, aprender a usar a tecnologia, isso tudo demanda tempo e recurso que nenhuma instituição, mesmo com mais de uma década de universidade aberta do Brasil, não consolidou. Aí você pode perguntar, e quem está me assistindo pode perguntar: caraca, 10 anos de Sistema Universidade Aberta do Brasil, dentro das universidades, na UFSC, na UNB, que é os dois casos que a gente está aqui, o que foi que aconteceu que a gente, quando teve que lançar a mão das tecnologias, porque não podíamos mais estar presentes com os estudantes, o que foi que aconteceu que pegou todo mundo de calça curta? E aí você começou a perceber muitos preconceitos em relação à modalidade, muito despreparo de professor e de estudante, e muito despreparo, infelizmente, das nossas universidades, que até então não davam a atenção necessária à questão da modalidade à distância. Ficava aquela coisa assim, ó, é lá na UAB, isso é um curso da UAB, isso é coisa da UAB, lá com as bolsas da UAB, entendeu? Não houve uma apropriação pela UAB da EAD, da educação à distância. Então, eu acho que isso é importante da gente pontuar. Então, esse momento de pandemia, ele trouxe uma série de aspectos e escancarou problemas que não surgiram agora. Na real, desde o começo, desde que se fala em educação à distância, sempre houve muito preconceito, sempre, e muitas vezes ela foi considerada como uma educação de segunda categoria, entendeu? Primeiro, aquela coisa de associar supletivo, lembra? De suplência. Uhum. Na época em que se pensava que curso supletivo era ruim. Hoje você tem a noção de que nem todo curso é ruim. Nem de supletivo. Nem todo curso à distância é ruim. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Tem muita gente séria fazendo educação e fazendo educação à distância. Então, tudo isso agora, no momento da pandemia, e quando a gente começou a discutir a questão do ensino remoto dentro das universidades, veio à tona. Então, o que eu quero lembrar? Que esse momento
ele deve ser caracterizado como excepcional, emergencial. Ele não pode virar regra. Agora todo mundo vai partir para a EAD. Não, a educação à distância, do jeito que a gente pensa, ela não é uma outra educação. Ela é uma educação que tem os mesmos critérios de qualidade da educação presencial. Outra coisa, essa educação à distância que a gente defende é enquanto modalidade de ensino. E enquanto modalidade está na legislação, entendeu? Tem um artigo 80 da LDB que trata dela, que diz que tem que ter mediação pedagógica, que tem que ter apoio, que tem que ter infraestrutura física, que tem que ter infraestrutura tecnológica, que tem que passar por um processo de avaliação e que não abre mão da presença. Percebe? E agora a gente está tendo que, no ensino remoto, nós abrimos mão da presença. Abrimos mão, não. Nós não temos saída e a gente não está tendo presencial. Então, isso é importante a gente dizer, que pensar na institucionalização da EAD, no âmbito das instituições públicas de ensino superior, requer reconhecer que esse momento, agora, ele deve ser caracterizado como um momento excepcional, emergencial. E que não é isso que caracteriza a modalidade à distância como a gente quer, que é uma educação de qualidade. Outra coisa importante que a gente tem que pensar é que nesse movimento todo, nós temos que pensar que tudo que a gente fizer agora vai ter uma repercussão muito grande amanhã, no futuro, daqui a pouco. Entendeu? Então, temos que dar passos firmes dentro das instituições. Temos que temos que realmente abrir o debate da modalidade e aproveitar esse momento para fortalecê-lo. Outra coisa importante é que a gente tem que tomar muito cuidado para que esse provisório não vire um permanente, porque tudo indica, pelos movimentos hoje do próprio Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação, da própria Secretaria de Ensino Superior lá do MEC, tudo indica que virão muitas mudanças por aí, entendeu? E talvez muitas estratégias utilizadas hoje passem a ser permanentes via projeto de lei, via indicação de decretos, entendeu? Então, vamos prestar atenção nisso. O que é que está vindo, que diretrizes virão para a gente poder dar continuidade ao processo educacional. Então, o atual cenário da educação à distância, a gente já começou lá com o AB, o Toninho colocou muito bem os princípios, os pressupostos, como aconteceu. Ela entrou nas universidades, em algumas universidades, de uma forma mais institucional, em outras universidades por grupos ou por pessoas, porque cada universidade pública é um mundo, entendeu? A UFSC é totalmente diferente da UNB, que é totalmente diferente da UFSC. Então, a forma como cada universidade tratou a UAB também teve relação com as bases que ela construiu da EAD. E, infelizmente, ao longo de todo esse percurso, a análise que eu, professora Nara, faço, e eu estou sempre muito envolvida com a questão da educação à distância, não tem como, eu vejo que você vê que no cenário da educação superior tudo é consequência, né? Hoje você tem muito mais ensino privado do que público. E a educação à distância no ensino privado cresceu absurdamente. E para algumas empresas e alguns empresários de educação, a educação à distância é um prato cheio. Para ganhar dinheiro fácil, entendeu? Para oferecer ensino de baixa qualidade, para precarizar o trabalho do professor, para realmente assim, ó, reforçar todo aquele preconceito que tem base, sim, nesse tipo de atitude, entendeu? Então, o atual cenário da educação à distância, no Brasil hoje,
é privatista e tende a se naturalizar, o que é, para mim, temeroso. Outra coisa importante que a gente tem que prestar atenção no contexto de institucionalizar a educação à distância, isso tem que estar na pauta das nossas discussões dentro das universidades, é que existe uma indução, sim, mundial, mas muito no Brasil, na América Latina, de colocar a educação à distância e começam a dar outros nomes. Ensino híbrido, ensino online, ensino remoto emergencial, entendeu? E nós temos que cada vez mais distinguir isso. Se perguntando, o que é isso? Na verdade, isso é todo um movimento que pode estar, e no meu entendimento está, tentando reconfigurar o campo da educação. E aí, Caroline, quem está me assistindo, uma coisa que a gente deve parar bem para pensar, porque assim, ó, o canto da sereia, ele às vezes ilude, né? Ah, porque estudar com tecnologia é maravilhoso, porque as tecnologias estão aí para isso. Porque tudo que está acontecendo em relação ao ensino remoto, e isso não é diferente nas outras instituições, e eu acho que na UFSC também não, está muito centrado no ensino, nas ferramentas para ensinar. Só que a gente está perdendo de vista o mais importante da educação à distância, que é a aprendizagem, que é como aprender com o uso das tecnologias. Então, o que a gente viu? N coisas para fazer, ferramenta para abrir chat, fórum, atividade, tudo automatizado, que parece uma maravilha, mas aí eu pergunto, onde é que está a aprendizagem do estudante? Então, assim, ó, tem muito professor que ficou assim, embasbacado com tanta coisa, que se perdeu completamente, e a disciplina é um verdadeiro show, entendeu? A minha pergunta é, e o conteúdo? E o conteúdo? Que é a coisa mais importante que a tecnologia tem que levar, entendeu? Tem que ser mediado por um bom professor. Então, eu penso que essa indução que está acontecendo de naturalização do ensino remoto, do uso das tecnologias, do híbrido, pode ser um tiro no pé, entendeu? Pode ser uma coisa que não faça tão bem assim. Pode ter um efeito não tão bom quanto a gente espera. Outra coisa importante que eu acho que vale a pena também lembrar é que, assim, ó, o ensino superior, a educação superior, as instituições públicas de ensino superior, nós temos um contexto muito diferenciado, entendeu? Ele tem suas particularidades. E nós temos um tripé muito importante chamado ensino, pesquisa e extensão. É nesse tripé que as coisas se articulam. E eu acho que nesses tempos de pandemia, com toda essa indução para a gente usar as tecnologias e as plataformas, a gente está perdendo um pouco de vista. Porque as atividades de extensão estão sendo penalizadas, e você sabe disso, e a pesquisa também está decaindo. Então, como institucionalizar, como pensar na modalidade à distância, contemplando aí o ensino, a pesquisa e a extensão. Tu cuida do meu tempo, tá? Outra coisa importante que eu acho que é legal a gente pensar é de que também, assim, ó, a distância, nesse caso, ela virou uma decisão hegemônica, né? Não é uma decisão desse ou daquele, ela é a única decisão que a gente tem, é de estar à distância mesmo com os estudantes. Então, focar na aprendizagem, eu reforço, é muito importante. Nesse caso, quando a gente foca na aprendizagem e quando a gente diz que ensino remoto não é educação à distância e não está aqui atrelado à modalidade à distância, eu quero chamar a atenção para o papel do professor, que hoje nós estamos simplesmente com a nossa atividade docente, a docência precarizada. Em alguns casos, terceirizada, entendeu?
porque tudo está sob nossa responsabilidade. Nós temos que pensar em absolutamente tudo. E nós não temos um suporte, a não ser um suporte tecnológico. E eu não estou falando de suporte tecnológico, eu estou falando de apoio pedagógico, didático-pedagógico mesmo, que é de responsabilidade das instituições para nos ajudarem a fazer bem o ensino remoto. Então, isso é uma coisa que eu penso que é importante da gente pensar. Então, eu pergunto, de que educação à distância a gente está falando? Não é dessa que a gente está vivendo, tá bom? E gostaria de deixar isso marcado aqui para a gente. Nesse contexto, eu acho que algumas coisas devem ser lembradas, como as que eu já elenquei, que é essa precarização do trabalho docente, a falta de acesso dos estudantes, o despreparo das instituições para fazer esse ensino remoto, né, que na verdade pode vir a ser educação à distância, mas tem algumas coisas que vêm acontecendo no contexto da educação nacional que deve também ser foco da nossa atenção, que são as diretrizes curriculares, as orientações que estão vindo do MEC para a gente poder conduzir essa questão do ensino, a volta da presencialidade ou não. As redes estão perdidas, né? Há redes de ensino estaduais retomando, outras não, né? As universidades nesse conjunto e nesse contexto, como é que ficam? Nós estamos passando também por uma crítica muito grande da sociedade. Eu ouvi muitos estudantes dizendo, mas por que a universidade não começa? Porque tem que começar, porque está perdendo tempo. E aí não é bem assim. Eu quero dizer que assim, a gente não pensa em um ou dois alunos que têm acesso. A gente pensa numa comunidade acadêmica em que muitos estudantes não têm acesso. Eu ainda tenho estudante buscando computador na universidade, pegando emprestado, para começar a se inserir na disciplina. E a UNB, ela voltou em setembro, entendeu? Já na primeira semana de setembro. Então, tu vê, o mês de setembro inteiro ainda tem gente que está se inserindo. Os meus alunos falam da angústia e da dificuldade. É muito difícil para um estudante acompanhar, às vezes, 7 disciplinas online. Todas exigindo muita coisa, entendeu? Alguma coisa vai deixar a desejar. E, infelizmente, é na aprendizagem. Infelizmente, é na aprendizagem. Então, eu acho que esses elementos são elementos importantes e que a gente tem que olhar para um projeto mais amplo, um projeto do capital nesse momento, que tenta colocar isso de forma natural. Outra coisa importante que eu acho que para a gente pensar em aprofundar e institucionalizar a EAD é também pensar que a gente vive num cenário muito desigual, né? De instituição para instituição. Cada instituição tem sua realidade. E se você olhar para o número de instituições novas no Brasil, você vai ver que as novas universidades estão sem infraestrutura nenhuma. E existe uma categoria, não só de novas universidades, de novíssimas universidades, que estão completamente despreparadas para poder trabalhar disso. Então, na verdade, esses são, eu acho que, coisas importantes. No campo da docência, o que eu falei sobre a precarização do trabalho vai ter a ver com a intensificação do trabalho, que também na modalidade de distância é discutido. Nós sempre questionamos isso. Quem está no campo da educação à distância, como eu e muitos pesquisadores da UFSC, a UFSC é uma universidade séria, a gente vem discutindo essa precarização do trabalho do professor, a falta de reconhecimento da tutoria, é uma coisa muito triste de ver isso, uma bolsa muito baixa para um trabalho árduo, muitas vezes até de substituição da docência. Eu acho que muito tutor, de fato, virou professor, entendeu? Muito professor, por conta de já ter sua carga horária, repassou mesmo as atividades para muitos tutores. Então, esse é um tema que agora ele vem à tona, mas que lá na educação à distância, desde o começo da UAB, a gente já vinha discutindo que isso é uma coisa importante. Outra coisa importante que a gente vinha discutindo são essas plataformas, né?
A gente sempre trabalhou muito e sempre reforçou a necessidade da autoria do professor na produção dos materiais, e inclusive em plataformas, né? Hoje você vê assim que tem muitas plataformas entrando aí no cenário da educação à distância para quê? Para ganhar dinheiro, né? Para ganhar dinheiro, para ter dinheiro, entendeu? Para vender, nunca se vendeu tanto como agora. Tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Por isso que eu digo que a gente tem que cuidar muito bem para onde a gente leva os nossos estudantes, entendeu? Eu prefiro coisas livres, entendeu? Não grátis, porque o grátis não é grátis não, né? Mas o livre é muito mais adequado também. E outra coisa importante que a gente sempre debateu na questão da educação à distância, e que eu vejo que é um aspecto importante, é a formação dos professores e dos estudantes para estudarem à distância. E eu acho que aí tem um grande gargalo, uma dificuldade muito grande, que é cultural muitas vezes, e que agora eu acho que com a pandemia ficou mais assim, mais evidente, que é a falta de hábito de estudo. Porque hábito de estudo é difícil de adquirir, mas é muito fácil de perder. E eu, quando converso com os meus estudantes, eles dizem assim, professora, eu não consigo me concentrar. Eu estou ouvindo a senhora, mas assim, eu estou ligada no WhatsApp, entendeu? Tem um monte de coisa acontecendo no mundo, eu estou ali, e porque tu está na rede. Então, essa disciplina, esse preparo do estudante, eu penso que nós, enquanto universidades, temos que despender mais tempo, pesquisar mais, discutir mais e ver como é que a gente pode, de fato, ajudar o estudante a aprender mediado pelas tecnologias. Isso também vale para os professores, porque não é a questão técnica, você vê eu mesma, eu não sou muito preocupada com a questão técnica, entendeu? Mas com a questão do conteúdo eu sou preocupada, com a qualidade do conteúdo, eu me preocupo muito com isso. Eu opto por coisas mais simples, mais óbvias, entendeu? Mas, assim, nós precisamos ser preparados para isso, para usar cada ferramenta tecnológica adequadamente, a partir do quê? A partir do que é mais importante, que é o projeto pedagógico de cada professor. É o que de fato ele quer ensinar. Isso é que tem que vir primeiro, e não a tecnologia, que é o que está sendo invertido agora. É muita tecnologia para o meu gosto, entendeu? E pouca atenção ao conteúdo e à aprendizagem, que eu acho que é fundamental. Então, a gente precisa, no meu entendimento, partir para uma discussão dentro das universidades. E tem que começar agora. E eu acho que tem que ser agora, entendeu? Nesse momento, junto aos docentes. E aí eu acho que vocês têm que ajudar a gente a provocar a gestão das universidades, os núcleos de educação à distância, o Rafael está aí, para trazer as pessoas para discutirem a modalidade à distância, entendeu? Para aproveitar e fortalecer a modalidade à distância dentro das universidades. E para a gente poder se preparar para o cenário que vier. Então, nesse sentido, eu acho que é importante que a gente crie e fortaleça coletivamente. E aí não é a UNB sozinha, não é a UFSC sozinha. Por isso que eu acho legal essas lives, entendeu? Porque são duas parceiras aqui, que podem se juntar com outras universidades, para a gente começar a trazer as discussões que o pano de fundo desse cenário e apontar caminhos. Não só discutir para fazer a crítica, entendeu? Mas apontar caminhos e começar a cercar o CNE, o Ministério da Educação, os núcleos de pesquisa, retomar as nossas conferências, retomar o nosso Plano Nacional de Educação, que está stand-by completamente, que é a grande política de Estado de educação do Brasil, entendeu? Retomar isso tudo e olhar para esse projeto que está aí posto nesse momento, que é um projeto privatista, que é um projeto de terceirização, que é um projeto de precarização da educação à distância, entendeu? Olhar para esse projeto e dizer, não é isso que a gente quer. A gente quer um outro projeto.
Mas que projeto é esse que a gente quer e quais são as condições para ele se efetivar? E aí olhar para dentro das nossas universidades e pensar qual é o papel da minha universidade nisso. Como é que a minha universidade vê a educação à distância? Quem participa dela? Onde se dá discussão sobre ela? Quem decide o que sobre ela? A educação à distância na minha universidade é só o AB? Não. É o AB e a EAD. É a EAD que é promovida pela UAB, entendeu? Se despir um pouco desse preconceito em relação à própria UAB e olhar como uma possibilidade de fortalecer a educação à distância. Tentar fugir daquele modelo que a UAB trouxe de financiamento, que é precário, que a gente falou antes, questão das bolsas, da precarização do professor, tentar fugir desse modelo. Outra coisa importante que essas universidades têm que fazer, nós temos que fazer coletivamente, é também ter clareza. E aí eu, como professora de política pública, não posso deixar de falar que assim, ó, esse é um projeto que começa com as reformas da educação no Brasil, no mundo, na América Latina, no Brasil e no mundo, entendeu? Os organismos internacionais sempre têm metas muito claras para a educação. Metas baseadas num olhar de educação voltado para a prestação de serviço, para sucesso, para eficácia, entendeu? Coisas que nós achamos que faz parte do processo educacional, mas não é o foco do processo educacional. O foco do processo de educação de uma pessoa é fazer com que essa pessoa mude a sua vida através da educação. Seja ela tendo um emprego e ganhando não sei quanto, ou seja sendo dona de casa, ou o que ela quiser ser na vida, mas uma pessoa plena, cidadã, que tem direito à saúde, que tem direito a essa educação que lhe dá essa liberdade, essa autonomia, essa que forma esse ser humano, entendeu? Que não é o projeto que vem sendo construído, principalmente a partir dos anos 2000, com todas as reformas de ensino. Então, vamos ficar ligados. Isso é importante a gente perceber. Porque, em relação à EAD, particularmente, os números são altíssimos. Basta você prestar um pouquinho de atenção e ver que as matrículas dos cursos à distância do ensino privado é um absurdo. É uma coisa muito louca, entendeu? E isso traz uma série de consequências. E essa educação virou uma educação voltada para empresa, entendeu? Não mais para essa educação que a gente está falando aqui, emancipatória, para essa educação que de fato mude a sua vida, né? E te transforme. E que não seja uma mercadoria, né? Que não seja uma mercadoria. E é isso que está acontecendo. Então, tem que prestar atenção nesse projeto, porque isso está mexendo com o sentido da educação, que eu estou quase me aposentando. Eu não quero ver isso, entendeu? Eu não quero, porque eu sou uma professora que adoro dar aula, e assim, eu sou uma educadora. E eu quero continuar sendo uma educadora, entendeu? E quando eu olho para a educação à distância, eu não vejo como uma outra educação. Eu vejo com a mesma educação, com a mesma qualidade, aquilo que eu quero no presencial, eu também quero na distância, e não é diferente, né? Então, que saídas a gente tem para isso tudo que está acontecendo aí? O que eu vejo, né? Primeiro, eu vejo que nós temos que buscar saídas colegiadas. E isso pressupõe participar das associações de classe, participar de sindicatos, participar dos grupos de pesquisa, participar da vida da universidade, entendeu? E buscar alguns caminhos. Nesse sentido, procurar, de fato, fazer uma leitura ampliada da pandemia, sair do interior da sua universidade e buscar um contexto mais amplo. Peraí, vamos entender esse negócio aí. O que é que está acontecendo? Porque está tudo acontecendo tão rapidamente, está tudo chegando tão rapidamente na universidade que a gente não está tendo muito tempo para pensar.
Então, eu acho que fazer uma leitura ampliada é importante. Uma outra coisa é transformar o tema da educação, que nesse momento está muito centrado no ensino, em usar essa ou aquela ferramenta para ensinar, e mudar o foco. Olhar para a aprendizagem e pensar o que é que eu quero ensinar e quais são as ferramentas, quais são as estratégias, quais são as metodologias que eu vou utilizar. Isso vale para o remoto, vale para a modalidade também. Outra coisa é retomar o PNE, como eu falei, retomar o PNE, porque eu acho que o PNE, cara, o PNE precisa ser retomado e isso precisa entrar na nossa pauta de discussão. Outra coisa que também a gente não fala mais, a não ser nas disciplinas, é sobre o Sistema Nacional de Educação. Essa diferença nossa, ensino básico, ensino superior, até essa briga, eu ainda há pouco assisti uma live sobre o financiamento da educação, inclusive promovida aí pela UFSC também, em que ela diz assim, que na verdade fica se dizendo, porque o ensino superior brasileiro é caro, é o mais caro do mundo, mas é mais caro em relação a quê? Em relação a quanto se investe em educação básica nesse Brasil, e se investe muito pouco. Os municípios são pobres, os estados são pobres. E nós temos uma deficiência muito grande da educação básica desse país, entendeu? Educação infantil, educação básica. Então, assim, retomar a discussão do Sistema Nacional de Educação é muito importante. Outra coisa bem importante é a questão do financiamento. O financiamento da educação, ele precisa, de fato, ser agora repensado. Porque o que está acontecendo é uma financiarização da educação. E principalmente da educação à distância. Que com essas grandes empresas aí, ganhando dinheiro com isso, virou ações na Bolsa de Valores. Essas universidades ganham milhões e fazem milhões, usando uma modalidade que, de fato, não tem nada a ver com a concepção da modalidade de educação à distância que a gente tem. Então, isso eu acho que é importante. Outra coisa importante que a gente tem que retomar foi o que eu falei, as conferências nacionais, as conferências estaduais, mesmo online, e trazer esse tema para discussão. Eu tenho visto isso voltando a acontecer agora e fico muito feliz. Outra coisa importante é também a gente pensar sempre que a educação é um direito de todos e que é um dever do Estado. Então, olhar para o papel do Estado em todo esse contexto da educação à distância é bem importante e a gente precisa, de fato, acompanhar. Outra coisa importante, então, no sentido de aprofundar o debate sobre a modalidade à distância, é isso, acompanhar e rever as políticas públicas, ficar ligado nesses decretos, entendeu? Que estão surgindo agora, portarias, grupos de trabalho, orientações em relação ao currículo, orientações em relação à avaliação, porque tudo isso está mexendo no que eu atribuí lá no sentido da educação. Quando se fala também no financiamento, lembrar que é financiamento para a qualidade da educação, e nós tivemos o CAC aprovado agora também, e isso é importante, né? E esse orçamento ele tem que levar em conta a equidade, a eficiência e a adequação do recurso público. E uma coisa que eu acho que tem que se pensar é olhar para todas essas plataformas e ver quem está sendo beneficiado com tudo isso, entendeu? Quais são as plataformas institucionais, de fato, que podem nos ajudar, entendeu? Que não levam estudantes e usuários a exporem seus dados e terem aí uma invasão muito grande pelas próprias mídias, né? Então, eu acho que isso também é importante, tá bom? Tem alguma questão que entrou aí? Não, não entrou, né? Entrou. Vários Então, comentários. então ótimo, vai lá. O Rafael falou que Converse comigo um pouco sobre o que entrou aí para que eu possa debater. Então, na verdade, só para concluir, é um pouco isso que estou colocando, entendeu? Que eu acho que é um contexto importante para a gente pensar. E, por fim, eu acho que o caminho é fortalecer o processo histórico
de construção da modalidade à distância nas nossas universidades, mas olhando o contexto de fora, recuperar as lutas pela boa educação e colocar a educação à distância nessa discussão, e não como uma discussão à parte. Me diga o que é que entrou aí que eu quero saber. O Rafael falou que foi muito boa a reflexão sobre a educação no Brasil. A Mônica falou que fomentar o diálogo em rede foi perfeito. E ir atrás de leitura, estudo, é mais trabalhoso, requer dedicação e mudança de postura para mais ativo, quando você estava falando da autonomia do aluno ali. Perfeito. Ótimo. Tem uma pergunta aqui do Rafael, deixa eu ver onde é que tá. Professora Nara, você acredita que as universidades públicas já possuem condições para oferecer cursos próprios de AD a partir de sua matriz orçamentária? Acho que a gente já falou, né? Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que não, entendeu? Eu acho que a questão de... Para entrar na matriz orçamentária, ela precisa fazer parte da matriz orçamentária. E aí eu quero dar um depoimento pessoal. Eu estive no Ministério da Educação até recentemente, na Secretaria de Ensino Superior. Não agora no governo Bolsonaro, mas anteriormente. E quando eu estava lá no Ministério da Educação, a gente estava discutindo a matriz orçamentária das universidades, porque a gente vem sofrendo, as universidades públicas vêm sofrendo, um corte de orçamento desde 2012. Essa que é a grande verdade. Na UAB, em 2012, foi assim. Desculpa interromper, é que a gente só tem mais 8 minutinhos. Tá, joia. Bem rapidinho. Então, na verdade, eu penso que é preciso resgatar a pauta da educação à distância, levar isso para os nossos reitores, para que eles pressionem a Andifes, que é a Associação dos Reitores, e coloquem isso na matriz orçamentária e o Ministério da Educação disponibilize dinheiro, entendeu? E deixe livre as universidades para criarem os seus modelos pedagógicos, as suas estratégias. Porque é isso que a universidade quer. Ela tem competência para fazer isso, mas nós não temos recurso. A gente pega recurso de outras fontes. E o recurso da UAB, ele é cada vez mais amarrado, engessado, aquele modelo do sistema UAB. Não dá para fazer nada fora daquele modelo, entendeu? E às vezes a universidade ela tem condições de criar, ela tem um curso que ela quer criar. Então, no meu entendimento, tem que reforçar essa discussão junto à Andifes, levar para o Ministério da Educação e o Ministério da Educação colocar como uma rubrica na matriz orçamentária das universidades. E aí é um dinheiro que entra para se fazer educação à distância. E a forma cada universidade, com sua competência, vai fazer. A Mônica, tá legal? Que a pandemia veio para fortalecer a visibilidade da EAD. Certamente. Ela veio para fortalecer, mas eu acho que assim, não te iluda. Tem que olhar para tudo isso que eu falei, entendeu? Que tem precarização de professor, que tem estudante que não está tendo acesso, que tem negócios sendo elaborados por trás, mas sem dúvida nenhuma é um momento bom para que as universidades coloquem novamente o tema da educação à distância na pauta, na agenda. Eu percebo como aluna que muitos professores estão entendendo a EAD como uma digitalização do ensino presencial. Eles querem trazer esse modo de ensinar no presencial para o EAD, dando aulas através do Moodle. E quem olha assim, isso é EAD, isso não é bom. Isso que eu percebo assim, só que eles estão com a visão errada, né? Isso não é EAD, isso é ensino remoto. Isso, com certeza. Você lembrou bem, cara. E talvez isso faça com que muitos estudantes digam: não quero fazer nada à distância, não presta, não é bom. Por quê? Porque não é a transposição do presencial para a distância, entendeu? Para se fazer educação à distância exige muito mais, entendeu? É muito mais elaborada, é você pensar no teu conteúdo mediado por tecnologias, é você privilegiar o conteúdo, privilegiar a aprendizagem, e tudo é muito difícil, entendeu? Porque a gente aprende, na verdade,
A gente aprende vendo, a gente aprende ouvindo, a gente aprende falando, a gente aprende fazendo. E isso tudo junto é que faz da sala de aula um lugar tão essencial. A gente aprende se socializando com os outros colegas, conversando, debatendo, discutindo, é assim que a gente aprende. Como levar isso para o ambiente virtual? Essa é que é a grande questão, entendeu? Então não é simplesmente pegar lá uma lista de exercícios, jogar no Moodle e mandar o aluno fazer. Não vai fazer direito, entendeu? E também não vai aprender da mesma forma. Então, também é um desafio muito grande para o professor pensar em estratégias, em metodologias diferenciadas e estar preparado para isso. Mais do que isso é estar preparado para poder fazer isso e fazer isso bem. Com certeza. Tá bom? Ok. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença da senhora aqui, de todo mundo que está assistindo. E eu já aproveito para convidar todo mundo para a próxima live, na quinta-feira que vem, às 18 horas, que vai falar sobre o papel do polo na educação à distância, que vai ter como convidada a professora Ângela Kleman. Eu acho que ela está até vendo essa live aqui, que ela é coordenadora Que bom. do polo de Indaial. Ótimo. Muito Isso. bem. Então Obrigada. tá bom. Então eu quero agradecer e dizer para as pessoas assistirem depois, reverem, porque o legal é isso também, é você ver no teu tempo, com calma, né? E eu espero ter contribuído um pouco, trazendo algumas discussões aí para a gente poder fazer. Mas o momento é difícil para todos. Eu adoro essa universidade. Ah, Muito obrigada. aproveito Mora no meu coração, e a minha casa é aí também, mora aí também. Tá aproveito para bom? essa live vai ficar salva no nosso GTV e a gente também vai postar no YouTube. Perfeito. Tá joia, querida. Obrigada. Muito obrigada. Uma boa Tchau. noite a todos, viu? Tchau.